Olá, estamos aqui mais uma vez para falar sobre sexo, de que não precisamos esperar adoecer para olhar para essa dimensão. Que tal buscarmos antes? Sou Thelma Mendonça, do Sexo Energia da Vida. E em relação a isso, eu trago duas reflexões que eu considero importantes. A primeira, e a que sempre eu estou batendo na tecla, é sobre a necessidade do investimento, do conhecimento. E a outra reflexão, o outro pensamento, o outro olhar é sobre a questão do sexo enquanto energia. Vocês já pensaram sobre isso? Vamos estar pensando agora, então. E vamos começar pela questão do investimento, do conhecimento. Eu sempre, como disse, estou falando sobre isso, sobre a importância do investimento em si mesmo, no outro e na relação. Investir, gente, é crescer, é evoluir, é enriquecer, é fluir e é atualizar. Hoje nós vivemos na era da globalização. E isso, inclusive, envolve também a questão da sexualidade, a questão dos comportamentos, das atitudes, das vivências sexuais. Na vida, de uma maneira geral, em qualquer profissão, o indivíduo precisa de conhecimento, ele precisa evoluir, ele precisa crescer. Se ele trabalha em uma empresa, ele precisa saber tudo sobre aquela empresa. Ele precisa saber a língua que a empresa fala. Ele precisa saber o produto que a empresa vende, que a empresa quer vender. E para isso é necessário que ele invista, que ele compre essa ideia. Por quê? Porque conhecer é fundamental. O conhecimento é fundamental nos dias de hoje. E na questão sexual não é diferente. Vamos observar, por exemplo, uma profissional do sexo. Ela certamente investe em alguma coisa nessa área. A profissional do sexo certamente desenvolve um olhar mais leve, alegre e tranquilo em relação a essa vivência. Ela sempre está em disponibilidade, ela sempre tem mais disposição para essa atividade. Então, se sabe que não é por amor, mas ela está mais aberta para as vivências, para as práticas sexuais e com menos preconceito. Se não conhecemos, não temos recursos, não desenvolvemos habilidades. Se temos concorrentes, é claro que ficamos numa situação de inferioridade. Eu só não posso classificar como uma concorrência desleal porque a evolução e o crescimento só depende de nós mesmos, só depende do indivíduo estar buscando ou não. E uma coisa que nós precisamos prestar atenção é que nós não podemos desistir por achar que é difícil, por achar que é complexo, por ser uma coisa que a gente nunca olha, que nos ensinaram, pelo contrário, a reprimir. Então, está na hora de começar a pensar diferente, está na hora de começar a olhar diferente. É um universo extremamente prazeroso, extremamente divertido. Quando decidimos investir nele? É uma jornada vivencial e que podemos ir superando nossas dúvidas, nossas dificuldades através da própria vivência. E para isso nós precisamos desenvolver muito o bom humor e a autoestima. E para isso acontecer, hoje vocês têm o Sexo Energia da Vida, para estar buscando informação, para estar buscando reflexões, para estar buscando orientações que venham contribuir para que essa evolução aconteça.
Você não vai estar sozinho, sozinha. Somos profissionais experientes e estaremos sempre prontas para trazer conhecimentos, experiências, que muito contribuirá não só para o seu crescimento e evolução, mas também para a sua vivência ser mais leve, ser mais tranquila, ser mais fundamentada no conhecimento e na informação. Você só precisa decidir agora o que quer buscar e se quer buscar essa grande oportunidade e possibilidade real de viver de forma mais leve, plena e feliz. Como eu sempre digo, investindo e buscando o conhecimento. O outro pensamento que eu fiz referência lá no início é o sexo enquanto energia. Vamos compreender o que isso significa, o que eu estou querendo dizer com isso. Na minha evolução, no meu crescimento, nos meus estudos, eu aprendi que o ser humano tem 3 pilares: corpo, mente e espírito. Cada um desses pilares me oferece um instrumento para eu viver a minha vida. O corpo, o instrumento do corpo para eu viver a minha vida são os sentidos. Os sentidos me traz 5 faculdades. Me oferece 5 faculdades para eu estar explorando, para eu enxergar com mais clareza a minha vida. Então, o instrumento do corpo são os sentidos. E eles são 5. A mente. Qual é o instrumento da mente? O instrumento da mente é a inteligência. E a inteligência me oferece N faculdades. Por exemplo, razão, atenção, memorização, recordação, interpretação, observação, concentração. E são várias, infinitas, muitas faculdades que a inteligência me oferece. E a inteligência, a gente não pega, mas a gente sabe que a gente usa, a gente percebe que a gente usa e quando e como a gente usa. E o pilar espiritual? Qual é o instrumento do pilar espiritual que é tão real e que está aí, mesmo que a gente não veja, não pegue? Esse pilar espiritual, o instrumento dele é o sentir. O que eu sinto? Emoção. O que é emoção? É uma energia. A emoção é uma energia. Então, o pilar espiritual é puro energia e ela manifesta no que eu sinto. Aí eu trago para cá agora a questão do sexo. O que é sexo? Antes de estudar, eu pensava que sexo se reduzia a pênis, vagina e penetração. Depois de um ano estudando, essa ideia ampliou e eu conseguia perceber que sexo também estava na minha cabeça. Que se eu tivesse preocupada com qualquer coisa, eu não conseguia me envolver ou ter desejo ou desenvolver essa questão de uma forma tranquila. Depois de mais tempo estudando, eu pude compreender e chegar à conclusão que sexo é o que eu sinto. O que eu sinto é emoção. E emoção é energia. E energia é vida. Então, sexo é vida. E partindo agora dessa compreensão, eu percebo que se eu invisto na minha qualidade de vida, se eu invisto no meu prazer, se eu sinto prazer, se eu sinto alegria, se eu resolvo minhas questões por mais difíceis que elas sejam, com tranquilidade, com serenidade, com alegria, com amor, eu vou estar desenvolvendo uma sexualidade extremamente mais rica. Então, o sexo, não podemos reduzir o sexo à genitália, a pênis, vagina, penetração, a um momento.
O sexo é toda a nossa existência, são todos os nossos movimentos, são todos os nossos comportamentos, durante toda a vida, durante todo o dia. Eu vou ter prazer sexual se eu tiver prazer de viver. Quando bem usado, o sexo é uma energia que potencializa o prazer, potencializa o desejo, potencializa a vontade, nossa capacidade humana de amar nós mesmos e amar o outro. Quando bem usado, o sexo é uma energia que potencializa o prazer, o desejo, a vontade. Potencializa nossa capacidade de amar e ser amado, de amar o outro, de amar a nós mesmos. Outra coisa, quando nós entramos em contato com essa energia, nós podemos cada vez mais potencializar ela. E isso vai acontecer através do autoconhecimento. Quando eu busco conhecer o meu eu estou fortalecendo, eu estou voltando a atenção para mim. E aí eu vou identificar como eu respiro, eu vou identificar como eu reajo, como eu me sinto, quando eu sinto, que hora que eu sinto. Aí eu vou perceber que eu sinto todos os momentos da minha vida, e aí eu vou começando a estar atento ao que eu estou sentindo e escolhendo, adquirindo, fazendo a aquisição, ter o poder de identificar e administrar com consciência o que eu sinto. Quando eu busco o autoconhecimento, eu encontro com o meu eu, e aí eu posso vencer as energias negativas da ansiedade, do desequilíbrio, da falta de tesão e desejo, da falta de tesão e desejo de viver. Aliás, nós não precisamos esperar chegar nesse ponto de não ter desejo e nem tesão de viver. Nós podemos buscar a vida, buscar enriquecer essa vida, buscar clareza dessa vida antes de chegar nesse ponto. Como? Começar como? Buscar onde? Você já pode começar seguindo o nosso canal. Como já disse lá anteriormente, vamos estar vivenciando exercícios, meditações, conteúdos, estratégias, experiências que vão possibilitar aperfeiçoamento de nós mesmos e fará com que nossa sexualidade seja fortalecida. E nós, mulheres, para que possamos nos superar, para que possamos crescer e evoluir nessa questão sexual, nós precisamos achar o fio da meada. E o fio da meada somos nós mesmas. Nós precisamos aprender a nos olhar, mas a nos olhar por dentro, porque a mulher olha para ela só do lado de fora, muitas vezes do lado de fora. E quando eu falo isso, eu estou falando de uma maneira geral. São observações que eu estou provocando para você observar se com você também acontece isso. Sobre a questão sexual, uma coisa que eu quero trazer aqui hoje é o seguinte: o homem, ele já gosta do sexo. Ele já gosta, por natureza, ele já gosta muito do sexo. A mulher precisa aprender a gostar. Outra coisa, o homem tem uma resposta muito mais rápida no que se refere a estímulo. Ele tem um estímulo, a resposta dele é praticamente imediata. A mulher não, a mulher precisa de mais tempo, ela precisa de mais investimento, ela precisa de mais atenção. E nesse sentido, eu trago duas reflexões interessantes. Primeiro, a mulher, ela precisa descobrir o tempo dela, ela precisa voltar a atenção para ela descobrir o tempo dela e para ela ensinar para o homem o seu ritmo,
o seu tempo para que ele possa respeitar e acompanhar isso de uma forma harmônica e tranquila. É também responsabilidade nossa, que muitas das vezes nós delegamos e entregamos totalmente para o homem. Ele fica sendo o responsável de nos dar prazer. E nesse aspecto, nesse sentido, eu posso afirmar que o homem, quando a gente consegue desenvolver essa questão, eu posso garantir que o homem será o principal beneficiado. Por quê? Porque o maior prazer do homem é sentir que deu prazer para a mulher. E a mulher tem que ir para o sexo, tem que ir para a vivência sexual para buscar o prazer para ela mesma, não para dar prazer para o outro. Até porque o homem sente mais prazer, como eu já disse, quanto mais prazer a mulher sentir. E isso, gente, é pura energia, é pura troca de energia. Quando alcançarmos essa compreensão, essa sabedoria, descobriremos junto o nosso poder. Venham com a gente, façam perguntas, nos ajudem a levar realmente o que vocês precisam para acrescentar mais valor nas suas relações, na sua vida. Por hoje, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.